Olá, começando aqui pela TV Capital, canal 32.1, pela NET, canal 23, e agora uma novidade, né? Vocês também podem nos acompanhar pelo Facebook, pela página André Marques Jornalista. A gente começa mais uma edição do jornal Argumento. E com muita alegria e muito prazer, a gente recebe novamente aqui o filósofo e analista político Jorge Lima. Conversamos com ele ontem e muitos assuntos ficaram a ser abordados e a gente retoma essa conversa agora. Doutor Jorge, muito obrigado mais uma vez por atender ao nosso convite. Seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Como eu sempre digo, é sempre bom dialogar com pessoa com nível igual ao seu. Então eu sempre aprendo e é um prazer estar aqui com você, pela amizade, pelo conhecimento, pela informação. O prazer é todo meu. Vamos começar falando sobre um poder paralelo ou um poder absoluto. As rebeliões que aconteceram, especificamente aqui em Goiás, né, em Aparecida de Goiânia, aonde duas facções entraram em confronto. E aí a gente tem problemas recorrentes que, quando aparecem, a gente vê que muitas promessas foram feitas, nada foi cumprido e o mesmo problema. Essa situação das rebeliões e a função do Estado. Eu sempre analiso, assim, quando eu vou olhar para qualquer instituição de interdição da liberdade, ou presídio especificamente, eu gosto de pensar através do Michel Foucault, que é um filósofo francês que estudou presídios, estudou algumas outras instituições que privam o ser humano, por exemplo, de liberdades. Pessoas que cometeram, evidentemente, algum delito, né? Isso está lá no livro Vigiar e Punir. Então, no caso específico do presídio do Estado, em relação a isso, né, o Estado, no estado ideal das coisas, o Estado de Direito seria através das polícias. Quando fala Estado, é o poder constituído, né? Através das polícias e dos tribunais, ele seria responsável por apresentar essas pessoas, né, e ter um processo, enfim, até levar a pessoa a julgamento e a pessoa ser presa e cumprir uma pena aí conforme o delito dela, né? Então, isso é no estado ideal. As coisas não acontecem assim. Existem pessoas que são presas sem ter cometido crime, existem pessoas julgadas, condenadas antes de julgamento, enfim. A gente tem aí diversas situações. Os presídios funcionam como uma forma de dizer para a sociedade que está tudo bem, né, quando na verdade não está. Então a gente tem, por um lado, um Estado que tenta dar o maior conforto, por exemplo, para quem está nessa situação dessa população carcerária, digamos assim, os direitos humanos e tantas outras organizações constituídas que tentam melhorar a vida do preso, digamos assim, né? Preso que é vítima de tortura, preso que tem comida ruim, preso que não tem lugar para comer, tem uma série de coisas. Só que fora do sistema penitenciário, a gente tem uma sociedade, igual você falou no Capital Urgente outro dia, né? Tem pessoas que não têm o que comer, não têm onde dormir direito. Então, assim, o Estado tem que atender qual a parcela da população, né? Também não é correto colocar as pessoas numa condição ali que eles vão acabar se matando sozinhos. Mas ali, doutor, o Estado é responsável pelas pessoas. Só interrompê-lo. A desigualdade social, ela se repete dentro do sistema prisional como ela está aqui do lado de fora. Exatamente. Aqueles presos que não têm condições, por exemplo, de bancar certos luxos, como a gente já viu até, questão de droga, festa, como foi mostrado na rebelião, e até o caso de um preso que emprestava o jatinho, o diretor do presídio. Então, ou seja, sofre lá quem sofre aqui, ou seja, aquelas pessoas que não têm dinheiro, não têm poder aquisitivo, elas comem o arroz com feijão, com macarrão. Sim. E com frango.
Agora, lá dentro, quem tem dinheiro tem cardápio variado. Essa divisão também dentro do sistema prisional que acontece desse lado de cá. E aí a gente só olha aquelas pessoas que não são assistidas pelo Estado. Porque aquelas que têm dinheiro não precisam do Estado. É um reflexo do que acontece aqui. Eu acho que... acho não, tenho certeza, você resumiu nessa condição o pensamento desse filósofo, né, que é o Foucault. Ele vai dizer, por exemplo, no livro lá, Microfísica do Poder, que as instituições, a estrutura de poder micro e macro, ela se repete em todos os ambientes onde o poder se manifesta. Então, ou seja, a desigualdade se manifesta aqui, onde a gente acha que está livre, e lá onde as pessoas pensam também que estão presas. Então, assim, existe diferença de classes, digamos assim, classes sociais, dentro e fora. Eu acho um absurdo que dentro de um sistema prisional, que teoricamente seria gerido, governado pelo Estado, haja diferença de classe. Porque para a gente lá seria todo mundo da mesma classe, Sim. Seria presidiário, né? Mas isso não acontece. Então, assim, para mim, isso resolveria a gente, por exemplo, a sociedade dando à iniciativa privada o poder de gerir esses presídios, né? E o Estado só fiscalizar como que isso funciona. Ou seja, privatizar. Privatizar e o preso ter que trabalhar para poder se manter lá. Por exemplo, nos Estados Unidos e em alguns outros países do mundo, quando comete-se um crime, a família do criminoso tem que indenizar o Estado em algumas situações ou indenizar a família que aquele agressor, por exemplo, matou alguém ou roubou alguém, né? Tirou alguma coisa de alguém. Aqui no Brasil é diferente. Quando a pessoa é presa, por exemplo, se ele tiver filho em algumas situações, o Estado indeniza, né, a família, então com salários e etc. Então eu penso que, dado a tamanha crise que a gente tem no sistema prisional, ele deveria sofrer uma reforma. Então, já que a gente fala tanto em reforma da Previdência, reforma trabalhista, o sistema prisional talvez tivesse uma reforma, talvez ele ampliasse em qualidade, ou seja, o Estado continuar sendo o patrono da gestão da violência, ou seja, da aplicação da força através das polícias e através da aplicação da lei através dos tribunais, e a iniciativa privada cuidar da gestão desses presídios. Presidiário fazer estrada, fazer móveis para a escola pública, presidiário trabalhar para poder se manter. Talvez se a pessoa, por exemplo, tivesse que trabalhar o mês inteiro para ganhar um salário, talvez ela não fosse roubar um telefone celular, um carro, né? Talvez ela já fosse incentivada a fora da cadeia trabalhar. Então, assim, alguns presos, eles saem da vida aqui fora e eles vão para a cadeia para poder serem reis, serem governadores, né? Então eles entram na cadeia e eles mandam. Então eles dizem quem pode dormir, quem não pode, diz quem toma banho de sol, quem não toma, quem participa da festa, quem não participa. Então, assim, a gestão do crime no Brasil, ela acontece de dentro das instituições penitenciárias. Então, agora, o senhor falou uma coisa... É como se fosse um condomínio fechado deles. Exato, mas só retomando um pouco, o senhor falou uma coisa interessante. Nos Estados Unidos e em outros países, quando é cometido um crime, a família ela tem que indenizar a vítima. Sim. Aqui no Brasil é o contrário. Quando um preso ele é morto dentro do sistema carcerário, o Estado tem que indenizar a família do preso. E eu dou como exemplo o Pareja. A família do Pareja recebeu R$150 mil de indenização porque Pareja estava preso e pressupõe-se que ele estava sob a tutela, sob Sim. o poder do Estado. Só que tem uma coisa, aqui fora, quando as pessoas são mortas, a família, o único direito que ela tem é de chorar. E não tem nenhuma indenização, não tem o Estado, ele é altamente omisso nesse ponto. E tem até, permita só estender um pouco, fizemos uma matéria uma vez que um filho de 14 anos estava no ônibus e aí passou um pessoal da torcida organizada de um time,
atiraram nesse ônibus. Sim, eu me lembro dessa matéria. Isso, e matou o jovem de 14 anos. E o pai não teve nem tempo de chorar, porque era pobre, teve que sair correndo para arrumar dinheiro para cuidar do velório da morte do filho. O Estado ele não erra, ele não deixa a desejar nesse aspecto do direito da vítima? O Estado, por exemplo, o Estado, na lei, o Estado é responsável, né? Ele tem a tutela, ele é responsável por cada um que está, digamos ali, registrado, internado, digamos assim. Então, se o Estado é responsável, pela lei, o Estado deve pagar, né? Aqui fora também o Estado é responsável por saúde, por educação, por moradia, por lazer, e isso não acontece, isso é só uma teoria. Então, como o Estado se obriga, através das próprias leis que o próprio Estado criou, a olhar pelo preso, a zelar pelo preso, o Estado poderia, por exemplo, terceirizar, igual nós estávamos falando, essa responsabilidade. Então, a empresa, a instituição privada que fosse gerir o presídio, obrigasse o preso, né, através, né, criasse uma lei, né, o Estado, que obrigasse o preso, ou colocasse o preso em condição servil, ou seja, em condição de trabalho, né? Então, isso o senhor está falando criar uma lei, porque a lei de hoje ela impede que se obrigue o preso a trabalhar. Ele pode trabalhar de forma voluntária, sim, mas obrigatoriamente ele não pode trabalhar. Isso é igual, por exemplo, nós conversávamos ontem sobre o julgamento do ex-presidente Lula, né? Parece um assunto que não tem nada a ver, mas tem. Por exemplo, sim, no Brasil, as pessoas, pela lei, não deveriam ser presas nem condenadas antes do julgamento, né? Então, assim, o que a gente está vendo, o que nós conversamos ontem? Uma condenação, né, antes de um julgamento com provas, com direito de resposta, contraditório. Então, se a lei ampara qualquer pessoa a ter direito de defesa e as provas serem substanciais, serem fortes para poder prender alguém, uma pessoa não pode ser presa. Se as leis permitem que os presos tenham esses privilégios, as leis devem ser mudadas. Até lá, o Estado está fazendo o correto, que é indenizar a família dos presos. E quando o Estado parece que não vai fazer isso, a gente recebe até a visita da presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, quando famílias são destroçadas, são ameaçadas, são mortas, o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça não vêm até Goiás para poder achar um meio termo, para poder atender a população. Por exemplo, transporte coletivo. Transporte coletivo é um absurdo, né? Superlotação. É uma forma de violência também. Então, é uma violência tanto física quanto simbólica, né? Então, assim, a pessoa tem que pegar 5 ônibus, um exemplo, o indivíduo, para poder se deslocar até o local de trabalho. 5, 6 ônibus. A ministra não vem a Goiás para poder ver isso, né? Mas, assim, quando a população carcerária está ameaçada, por exemplo, vem puxar a orelha do governador. É uma coisa que me comove, porque nós, o senhor, a gente que trabalha com comunicação, nós também temos sentimentos. E principalmente, às vezes, nos sentimos impotentes diante da situação. Eu vejo todo início do mês aquela fila interminável ali no Jardim América, ali agora falhou Santa Casa de Misericórdia, aquela fila infindável, aquela fila imensa para as pessoas tirarem um check-in para fazer exame. Não é para fazer o exame, é para tirar um check-in para ver quando terá a vaga. Exatamente, ou seja, é uma violência também contra o cidadão porque é dever do Estado prover saúde, prover moradia, transporte digno. E isso, por exemplo, a alta cúpula do Judiciário não visita Goiás para poder ver, né, ou descentralizar recursos da União para poder resolver isso, né? A informação que a gente tem era que membros de facções iam fazer uma rebelião se a ministra fosse lá. Ou seja, eles não queriam e não querem, né, que se mexa. Porque se eles quisessem que fosse mudada alguma coisa, não teriam ameaçado a visita da ministra. E a ministra fez o quê? Né? Foi um ato, para mim, um ato extremamente desnecessário. Isso eu falo como cidadão, ela ter vindo aqui e ela ter recuado diante da ameaça da população carcerária
de uma unidade da federação, que é Goiás. Então, assim, a pessoa mais importante da República em relação ao judiciário, a pessoa que representa todo o poder judiciário, porque ela é presidente não só do Supremo, mas sendo presidente do Supremo, ela acaba sendo presidente do Conselho Nacional de Justiça, ela recuou diante dos criminosos. Então, para dizer, quem está controlando o sistema penitenciário, que sempre controlou, são os presidiários, não o Estado. O senhor fez uma colocação importantíssima. Ali houve um confronto entre os dois poderes, aquele que é legitimamente constituído, que era a ministra, o outro que se constitui de forma ilegal, digamos assim. Através do mundo do crime, ou seja, mais uma vez, o crime compensa? Assim, quando a ministra recua, mostra que o crime compensa, né? Porque assim, pessoas sonham em ser, por exemplo, ministro do Supremo Tribunal Federal e tudo, mas assim, para que ser ministro ou presidente do Supremo se ela vai recuar diante aí da população carcerária, né? Não do estado, não do país inteiro, mas recuando diante aí da possibilidade de agressão. Eu me lembrei, né, num caso de comparação, com o que aconteceu no Carandiru, né? O comandante Ubiratã, quando foi designado pelo governador e pelo secretário de Estado, isso no estado de São Paulo, né? Ele falou, se a polícia vai, era o batalhão de choque, se o batalhão de choque vai ao Carandiru e não mata, não resolve a rebelião, a polícia fica desacreditada. Então ele entrou, falou, o choque entra para poder resolver, né? Então a força policial, ela não vai dialogar, porque quem tem que dialogar é o governo, a secretaria. Sim. Né? A polícia entrou para quê? A polícia entrou para poder resolver. E eles não recuaram. Então, apesar do filme mostrar a polícia matando, aquelas pessoas que estavam de posse de arma, de fogo, de arma branca, eles estavam ali para matar. Sim. E a polícia entrou e fez o papel que a polícia tem de constitucional, que é o papel coercitivo, que é o papel de força. E se não fizer, é punida. Então ele diz, olha, a gente foi cumprir uma ordem. E a ordem era, retoma o pavilhão 9. E eles retomaram o pavilhão 9. Então, assim, se a ministra se desloca de Brasília para fazer um papel ridículo, na minha opinião, ela tem que chegar aqui, ir no sistema carcerário e falar quem manda. Mas agora... Agora chega e recua. Pois é, a visita dela, ela ia até o sistema penitenciário fazer o quê? Eu não entendi, porque ela não selecionou uma equipe para ir com ela, não trouxe a Polícia Federal, então ela ia sozinha. Talvez levar quentinha para eles, né? Porque eles estão passando mal, eles estão comendo mal. Talvez servir um buffet para eles, não sei. Eu não entendi a visita dela, achei extremamente desnecessária, porque mostrou que nosso Estado não consegue conter os próprios problemas, que isso não é verdade. Então a gente tem grandes problemas no Estado, problema de infraestrutura, problema político, tem problema de várias naturezas. Porém, as administrações, tanto municipal quanto estadual, têm trabalhado no sentido da gente prosperar enquanto Estado. Então, Goiás já tem uma imagem em alguns estados, uma imagem ruim, uma imagem associada a um lugar provinciano, a um lugar que está em desenvolvimento. E é uma imagem que revela um olhar dessas pessoas com profundo desconhecimento de quem nós somos, na verdade, né? Porque Goiás é um estado forte, um estado que tem as instituições democráticas funcionam, tem essa questão de rebelião, mas eu penso que essa visita da ministra, ela foi uma visita mais de natureza política. Então, ela visitou, abalou... O marketing? Ela abalou a relação, por exemplo, que o Estado tem de conter essas revoltas, essas rebeliões, e, na verdade, ela não fez nada. Não, nós tivemos uma situação muito pior no Rio Grande do Norte, onde houve aquela rebelião que durou dias e dias. Espírito Santo, todo Espírito mundo, Santo também. Policiais em greve. Né? Pois e não foi nenhum, ou seja, o ministro da Defesa, ele foi até ali o Rio Grande do Norte, onde houve aquelas rebeliões. Não foi nenhum membro do Supremo Tribunal Federal. Aí eu fico pensando, o Conselho Nacional de Justiça viria aqui para quê? Não teria que se reunir com os juízes para cobrar agilidade na informação do negócio?
essa visita... Trâmites processuais, ver como que está o sistema de acolhida desse processo. Você precisa dela, né, doutor Jorge? Poderia ser um funcionário Você precisa aumentar o número de juízes ou de funcionários, devia ter uma reunião com resultados. A pessoa vem, né, não uma pessoa qualquer, mas ela veio, pelo cargo que ela ocupa, não foi ela que veio, foi o Supremo Tribunal Federal que veio, foi o Conselho Nacional de Justiça. A Constituição brasileira estava ali. Então veio a Goiás para quê? Para nada. Então, voltou de carro para Brasília, né? Tipo, tá fazendo uma caravana em Goiás. Eu achei assim, revelou uma fraqueza e uma falta de organização, eu penso. Totalmente. Agora, sobre essas facções, por exemplo, nós temos facções que são consolidadas e são poderes paralelos. O PCC, o partido, o Comando Vermelho, o Comando Vermelho e também os irmãos, a família do Nordeste, essas coisas. Sim. São três, família do Norte, família alguma coisa assim. São três facções que ninguém mexe com elas. Tentaram levar isso, falando na década logo nos anos 2000, quando tentaram lá em São Paulo levar os líderes dessas facções para presídios de segurança máxima. Foi um caos na cidade, quase uma guerra civil. Eles controlam a cidade, né? Então eles queimaram ônibus, mataram aí, ao longo desse tempo todo, mataram mais que 1000 policiais na época. Durou quase uns 5 anos. Só ano passado, no Rio de Janeiro, eles mataram mais de 100 policiais, né? Então, assim, o Estado, como está hoje, como funciona, o Estado é extremamente ineficiente na gestão, por exemplo, do controle dessas liberdades, né? O Estado não é, por exemplo, a instituição formada que vai garantir, por exemplo, à população a questão da segurança, né? As polícias são extremamente ineficientes em função do Estado. Então, o Estado sucateia a segurança pública, né? Não dá condição de trabalho para os policiais, tanto militar quanto civil. É só visitar as delegacias, né? Sim. As delegacias são extremamente sucateadas. Então, lá, por exemplo, um quartel ou uma companhia de polícia independente, um exemplo, que não é nem um batalhão, chega lá, tem 12 viaturas, 8 estão quebradas, 2 estão sem gasolina. Então, isso é no Brasil inteiro. As pessoas usam este politicagem para poder falar que é o governo do PSDB ou do PT. Não é um problema de governo, é um problema de Estado. Então, entra o governo, sai o governo, a política de segurança pública do Estado é uma política deficitária. Então, sim, sabe-se que tem um Comando Vermelho, sabe-se que tem um PCC, a família do Norte, etc. Sabe quem são os líderes, só que ninguém consegue resolver. Por que não deu certo as UPPs? O que faltou nas UPPs que foram vendidas como... eu achei um absurdo colocar uma bandeira do Brasil naquele morro, porque é um território brasileiro, né? Então, eles ocuparam o morro de novo. Exatamente. Por que não deu certo? A unidade de polícia pacificadora em favela, ela não dá certo, primeiro que a população de uma comunidade, porque sempre foi favela, como a população, o governo não consegue tirar esse ranço, essa ideia de favela, que é um lugar perigoso, as instituições, por exemplo, de mídia, né, globais, os jornais grandes, etc., né, os maiores veículos do Brasil, criou-se um termo chamado comunidade. Então ele higienizou o nome favela e chama comunidade. Então a comunidade do Vidigal, a comunidade da Rocinha, não é comunidade, é favela. Comunidade é qualquer lugar onde tem pessoas. Então, assim, mudou o termo para tentar amenizar as coisas, né? E aí colocou as UPPs. As UPPs não foram consultadas à população. A maioria dos policiais não conhece a região, ou se conhece a região é dominada por milícias, ou seja, por policiais que foram expulsos da corporação por comportamento ruim. Então, assim, foi uma jogada de marketing, mas sem o conhecimento necessário, por exemplo, do terreno. Então, não é contratar um policial, por exemplo, lá do Nordeste de Goiás e trazer ele para Goiânia. Você tem que pegar o policial
de preferência da cidade, que conhece o terreno, que conhece a situação, e colocar a pessoa para trabalhar na área dele, né, aonde ele vive. É a mesma coisa de usar militares das Forças Armadas para poder fazer policiamento. Então, assim, eu que sou leigo, que não sou, por exemplo, iniciado no mundo do crime, eu sei que um policial, um soldado do Exército, não vai disparar um rifle, um 762, na favela, e tampouco ele vai atirar de morteiro ou de tanque, de blindado, dentro da favela. Ou seja, aquilo lá só serve para a população imaginar que o problema está sendo resolvido. Só que o militar não vai disparar um blindado dentro da favela. Você manobrar um blindado daquele dentro da favela para ele ter condição de tiro, ele já destruiu a metade da favela. Aquilo é um veículo de guerra, né? É um blindado para operar em condições extremas, Afeganistão, para destruir Iraque. território. Aquilo não é um veículo. E a função do Exército ou das Forças Armadas é função de guerra, ou seja, existe uma artilharia que destrói um território, né, ali com bombardeios, com coisas desse para manter sentido. o território ou anexar território. Isso, e as depois Forças Armadas, os soldados vão depois para, digamos ali, ocupar aquele território. Mas igual o senhor falou mesmo, um blindado, se por acaso houver um disparo equivocado dentro de uma comunidade ou de uma favela daquela, é uma tragédia. Não, arrasa um quarteirão inteiro. Então, assim, por exemplo, soldados estão com jipes e metralhadores acoplados. São metralhadoras com calibre .50. Então, ninguém usa aquilo dentro de uma cidade, porque é uma arma de guerra. Fuzil é uma arma de guerra, né? Então, quando se dispara um fuzil, ele desloca uma pressão e um ar que causa um terror nas pessoas. Então, os traficantes estão usando fuzil, quem controla a entrada de arma, por exemplo, no país? Então, assim, tem uma série de coisas erradas. Por exemplo, coloca o militar, que ganha um salário mínimo no Rio de Janeiro, para comandar uma UPP. Ele tem uma pistola, geralmente Taurus, .40, e ele vai lutar com um cara que tem um fuzil AR-15. Então, assim, o Estado, para proteger o militar, o Estado tem que controlar quem vende arma, aonde está vendendo a munição e quem entra com arma no país. Não controla. Aí o senhor, mais uma vez, tem razão. Está colocando o militar lá para ser morto. Mais uma vez, o senhor tem razão. Nós estamos combatendo o crime da forma errada, ou seja, ao invés de impedir a entrada das armas, a gente está retirando as armas que entraram? Está retirando as armas de quem pode, por exemplo, ter posse de arma. Eu tive posse de arma e a arma para mim ficava muito cara. Então, tanto o porte quanto a posse de arma fica muito cara. Então, você tem um porte, vai gastar uns 3, 4 mil reais por ano para poder manter. É tipo um IPVA da arma, né? Então, você tem um registro de arma, é uma coisa muito cara. Os exames e manter a arma em casa. Porque quem nunca matou ninguém ou quem nunca cumpriu pena, a gente guarda a arma no cofre. Então, se tiver uma situação mesmo para usar arma, até a gente pegar a arma, já morreu. Porque a pessoa fica preocupada, quem vai pegar essa arma? Será que um filho vai pegar essa arma? Entende? Então, existe toda uma psicologia que a gente não está acostumado para a gente manter uma arma em casa. E o bandido não. O bandido tem acesso à arma de maneira muito fácil. Então, o controle de munição e de arma no país seria uma política nacional para ser discutida. Mas isso, Bolsonaro, Lula, Alckmin, ninguém quer discutir. Então, eles estão matando os policiais, matando as famílias, né? E assim, ninguém discute isso. Então coloca um policial na rua para morrer. Porque o policial que sobe com a arma, com uma bala na agulha e 19 munições no pente, e ele sobe com aquilo ali para o morro, com um colete, ele está subindo para morrer. Porque quem sabe, o mínimo de arma, sabe que um fuzil daquele atravessa um colete. Sim. Né? E eles não atiram no colete, eles atiram na cabeça. Então, assim, policial no Rio de Janeiro é uma força morta, né, que sai à rua para poder morrer. Então, assim, o Estado sabe, né, que a força policial está sendo dizimada pelo crime. E eles continuam no mesmo lugar. Né? Infelizmente, é uma realidade. Então, e o presídio, quando o crime, a polícia está começando a fechar o crime, né, por exemplo, ali, controlar o crime, essas pessoas saem da rua e vão para dentro do presídio ter proteção, escolta armada
e comete os crimes de dentro do presídio. A gente vai falar sobre isso. É um spa. Falaremos sobre isso, temos que fazer um intervalo comercial, mas na volta a gente fala um pouco sobre isso também. E ficou faltando, né, no programa passado, uma análise do governo Temer, que impressiona muita gente. Está querendo, entrando com ações e ações para nomear ministros que teoricamente deveriam ser, ou já são, né, condenados pelas pastas que eles estão ocupando. A gente volta daqui a pouco. Estou conversando com o Dr. Jorge Lima, filósofo, analista político. Um instante só, a gente já volta. Qualidade e higiene absoluta. Várias opções de acordo com o seu paladar. Pizzas, crepes, pães, bolos, doces e salgados. Servimos também café da manhã e almoço executivo. Na Della Panificadora você encontra também salgados para festas e eventos. Della Panificadora, na Praça da Nova Suíça. Telefone 3251-6705. Nobre Arte Móveis, indústria de móveis finos em aço, alumínio e fibra sintética. Mesas, cadeiras, camas, sofás, banquetas e móveis em geral, com beleza e requinte. Móveis fabricados e personalizados de acordo com cada cliente, pois só quem fabrica pode fazer mais barato. Rua Pinheiro Chagas, Cidade Jardim. Entre em contato pelo telefone 3256-5812. Nobre Arte Móveis. Decorando para você. Bom gosto e qualidade ao seu alcance. O seu almoço te espera no Seleto Restaurante. Ampla variedade em pratos típicos da culinária brasileira. Ambiente familiar e espaçoso. Reúna sua família ou traga os amigos para o melhor almoço de Goiânia no Seleto Restaurante. Se preferir, conte com o nosso teleentrega ligando para 3255-3231. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Seleto Restaurante, porque o seu paladar merece o melhor. Ô Zé, quanto é que você cobra pra pintar minha casa? Porque é pra você, Juvenal. Eu cobro 5 mil e te entrego o serviço em 30 dias. Não, vamos fechar tudo pela metade. Você cobra metade do preço e me entrega na metade do tempo. Ok, Juvenal, tudo bem. Qual a metade da casa que você quer que eu pinta, de fora ou de dentro? Vou te bater uma real. Quem trabalha com a Real Cores não precisa pechinchar nunca. Aqui tem produtos Souvenir, Anjo, Wanda, Sher Williams, Leiner Tex. E a Real Cores faz manipulação de tintas automotivas com acerto de cor. Seu carro fica como original. E a Real Cores fica aqui, na Avenida T9, 3149, no Jardim América, em Goiânia, Goiás, ao lado do Correio. Fone 62 3088 2828. Venha tomar um cafezinho ou um suco com a gente e confira. Traga seu orçamento e cobrimos a oferta. É só falar com o Deusimar. Ô Zezinho, o que é que você vai ser quando crescer? Eu vou ser pintor como meu pai ou humorista como o senhor. Só vai depender do meu corpo. Real
Real Cores, a cor perfeita. De volta com o Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32.1, também pela NET, canal 23, e um abraço especial a vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, transmissão simultânea. Lembrando que o programa que está sendo apresentado hoje, nessa sexta-feira, será reprisado no domingo, e eu estou conversando com o Dr. Jorge Lima, ele que é filósofo e também analista político. Dr. Jorge, vamos tentar falar um pouco sobre esse fenômeno Temer, que, a exemplo do Lula resiste a tudo. Temer também sabe de tudo e resiste a tudo. Podemos chamá-lo de presidente? Se a gente for olhar pelos votos, né? Presidente, né? Foi vice-presidente eleito, né? Então pela chapa Dilma, os próprios petistas, PMDBistas votaram nele, né? E se a gente for analisar pela forma que ele se tornou presidente, aí já não é tão republicano assim, né? Apesar que foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Uma coisa que eu analiso, que eu vejo, né, em relação ao governo Temer, não é nenhuma questão econômica, né? Porque assim, há pessoas, né, tanto de bandeiras de esquerda ou de centro-esquerda, enfim, eles querem, por exemplo, imputar ao Temer um fracasso à economia e tantas outras coisas relacionadas a números. Números, o governo do Temer, por exemplo, em relação a maio de 2016 até o final de 2017, ou agora janeiro de 2018, o governo Temer é melhor, por exemplo, que o governo da presidente Dilma. É melhor porque o Congresso deixou? Em todos os cenários. Talvez porque ele deixou, ou talvez porque algumas dessas medidas que ele está tomando, ele está realmente surgindo efeito. Eu falo, por exemplo, em questão da inflação, da taxa de Selic, né? Então a gente tem uma taxa de Selic abaixo dos 10 pontos, né? Então isso é histórico, né? É inimaginável. A Bolsa de Valores que fechou com mais de 74 mil pontos, isso nunca aconteceu, né? É um índice recorde. A gente tem produção nacional industrial, veículos, recorde. A gente tem a safra de grãos também, porque ele liberou dinheiro para a agricultura, né? Recursos para a agricultura. A gente tem uma safra de grãos, investimento assim, colheita, aliás, né? Produção, como a gente nunca viu. A própria Petrobras aumentou, acho que, se eu não me engano, 4 ou 5 bilhões de lucro líquido. Além do, quando fala-se Petrobras, né, dentro da inflação, Goiás foi o terceiro estado aonde teve o maior índice de aumento, 40% de aumento no preço da gasolina. Que é uma coisa que a gente tem que ver. A Petrobras lucra, mas assim, o petróleo que é repassado das refinarias para nós, o combustível, ele também nunca teve com um valor tão alto, né? É um índice histórico também. E outra coisa, e o pré-sal, nem tudo aquilo que é extraído do pré-sal pode ser utilizado como combustível, né? Porque o petróleo tem isso. Determinados, digamos assim, utilidades para o petróleo, aqui o pré-sal ele não tem a maioria para o uso em automóveis, né? Exatamente. Gasolina, óleo diesel e outros. Mas assim, em números, o governo Temer é um governo, por exemplo, que recuperou a credibilidade no cenário internacional. Então a gente tem de capital estrangeiro muito dinheiro investido aqui. Tem muita coisa. Eu acho que o que é ruim, né? Por exemplo, o Temer tem avaliação pior do que o da Dilma, segundo os institutos de pesquisa. É o pior da história. Então, o pior da história. Os institutos de pesquisa sempre colocam ele como o pior. Então, assim, ele trocou a equipe econômica, né? Então, ao trocar a equipe econômica, o país já começou a sentir melhores. Até o número de desempregados foi reduzido. Mas, doutor Jorge, com a Dilma não chegamos ao fundo do poço? Qualquer um que entrasse ali, a gente não teria que... Porque chegamos a 12 milhões de desempregados, número recorde de falência, ou seja, a economia estagnada. Estávamos tendo deflação, porque as pessoas não tinham condições de comprar, e aí vinha essa questão da deflação.
qualquer um que entrasse ali com o apoio do Congresso não faria o que Temer está fazendo, não que ele esteja defendendo a Dilma, claro. mas assim, chegamos quase ao fundo do poço, né? O que a gente tem que avaliar também, por exemplo, a Petrobras deu lucro líquido de 4 ou 5 bilhões. Né? Ok. Na época da Dilma, a própria Operação Lava Jato, né, a forma que a justiça brasileira conduziu essas investigações, minou o valor de mercado da Petrobras. Então, reduzindo a Petrobras as ações à cinza. A gente tem que analisar isso. O que, apesar dos números serem favoráveis, e eu achar bom e tudo, né, gostar do Temer dos números... É bom a gente ter boas notícias. Nós temos uma crise, por exemplo, política, moral, sem precedentes. Né? Então, assim, a que preço Michel Temer tem conseguido o apoio, por exemplo, do Congresso Nacional para poder se manter no cargo e manter esses números favoráveis, né? Então, assim, nós temos aí, como a gente comentou aqui no intervalo, que o senhor comentou no intervalo, nós temos ministros, por exemplo, recorrendo o tempo todo para tomar posse. Então, assim, se o ministro não tem uma lisura para o cargo, né, ele responde a processo, ele já não deveria nem ser indicado. Mas essa que é a questão, isso não fica muito claro, não fica evidente que é o Congresso quem comanda o governo, porque Roberto Jefferson, a filha dele, né, ela foi indicada pelo PTB, mas muita gente fala que foi uma indicação pessoal de Roberto Jefferson. Ele está retomando, né, o cenário político. E não deveria estar. Não deveria estar. Agora, outra coisa também são essas ações judiciais trabalhistas que a ex-futura ministra, vamos colocar assim, né, responde na justiça e cada dia aumenta mais e o governo insiste em colocá-la. Ou seja, não é uma prova de que é o Congresso quem manda nesse governo? Porque assim, esse governo, o governo Lula, o governo FHC, deram certo até certo ponto, porque esses presidentes governaram através de medida provisória. Né? Então, assim, eles não governaram através do Congresso, eles governaram ali por um ato descritivo do presidente da República e fez tudo. Então, quando ali já não tinha jeito mais, eles mandavam para o Congresso para poder ver. Né? Mas, assim, a liberdade maior que eles tinham é a liberdade através do governo por medida provisória. E no Brasil nós não temos um presidencialismo. Né? Nós temos um parlamentarismo. Então, o Congresso Nacional, que tirou a Dilma, que deu ali a liberdade para o Lula poder governar, e o Fernando Henrique, na época, estava criando plano, né? Aqui em Goiás, a Assembleia deu 6 meses para o Marconi Perillo governar do jeito que quisesse, então, sem assim, consultar. Esse governo, esse país, na verdade, é governado pelo Legislativo. Então, e agora está sendo governado à força pelo Judiciário, em muitas questões. Né? Então, assim, o Executivo me parece que é só um gerador de crise e de vergonha para a população nacional, porque o presidente insiste em questões polêmicas, em questões de moral extremamente duvidosa, e o Congresso às vezes aprova, às vezes não aprova. Não fica. Aí a gente já entra na questão do eleitor que repudia. O eleitor hoje ele não quer saber de eleição, não quer. Lutamos muito no Direta Já pelo direito de votar. Sim. Hoje o grande grito que há é sobre o voto facultativo. Por quê? Aquela questão do presidente Temer, que foi gravado pelo o bandido da JBS, onde Temer claramente ele comete vários tipos de crime ali, vai para o Congresso e entra uma defesa que absolutamente não dá para a gente, assim, sem nenhum tipo pautado em nada. Ou seja, tiraram a Dilma, pautado em nada, estão... Eles tiraram a Dilma, por exemplo, um dos argumentos, né, do impeachment da Dilma foi que ela fizera, na época, edição de decretos, né? A suplementação de decretos, né? A edição. Nada mais é do que você ter dinheiro para comprar, recurso para comprar água da conta B, e aí você usou da conta C e depois
que resolveu, por exemplo, pagou o Bolsa Família, ela pegou o recurso daquela conta e devolveu para outra. Isso todo mundo faz. O Congresso queria caçar lá. Prefeitos fazem isso, governadores fazem isso, porque nós, né, o brasileiro, em termo político ou não, nós vivemos fazendo gestão, né, de coisa financeira, de situações financeiras para conseguirmos sobreviver. Então, o brasileiro é um sobrevivente nesse sentido, né? Nós encontramos, né, aí que pejorativamente ficou conhecido como o jeitinho brasileiro, mas o brasileiro tem a habilidade de encontrar meios de fazer as coisas, né? Então, ali não provou que ela, em momento nenhum, causou dano ao erário, ou seja, roubou o Estado em algum momento. Diferente, por exemplo, do Michel Temer, tem gravado, né? Então tem áudio e tem imagem, né? Exato. Então é um texto, é só colocar a legenda para quem não consegue ouvir. Mas assim, é uma coisa no mínimo vergonhosa, né? É o mesmo caso que nós comentamos ontem do senador Aécio Neves. Então assim, me parece que se do Lula tivesse isso, ele negociando propina e etc., parecia uma coisa justa, por exemplo, essa condenação. Do Lula tem provas, por exemplo, imagináveis, né? Criadas, né? Através de argumentos difíceis. Delações. Né? Então, e de delações. Primeiro que está errado. Você faz uma delação e não apresenta prova. O pessoal da JBS, apesar de ser, né, naquela situação bandido, criminosos, atuaram junto com o membro do Ministério Público Federal, eles fizeram a delação e apresentaram a prova. Então, você tem a prova material. Então, é a mesma coisa eu falar, o André comentou que... Aí eu tenho o vídeo comentando. Então, assim, não foi uma delação vazia. A outra delação é mala de dinheiro, né? Eu vi a pessoa pegando uma mala de dinheiro. Eu falei, mas qual mala de dinheiro? A pessoa fala, não, foi uma mala cheia de dinheiro. Tá, mas quem mandou? Não, ele pegou. Então, assim, eu entreguei pessoalmente em espécie. Então, assim, em geral, a pessoa é condenada já a 30, 40 anos de cadeia e ela está falando sobre uma outra pessoa que possivelmente vai ser condenada para ele diminuir a pena dele. Então, o Ministério Público fixa a pena da pessoa ali em 80, 90 anos e ela vai entregando os outros e vai diminuindo a pena até sair livre. Então, é um sistema extremamente, assim, vergonhoso, né? Vergonhoso. Agora, doutor Jorge, a gente está quase chegando ao final do programa. Eu queria falar, o senhor escreveu um artigo que está no site do Jornal Argumento, e aí eu me lembrei de uma coisa. Aquele dinheiro que foi achado, achado não, né? Aquilo lá, quem deixou aquele dinheiro é como se a gente deixa moedinha em casa. Sim. Do Gedel Vieira Lima, 51 milhões de reais. Esqueceu a moeda no console do carro. Em um local só, daria para pagar 51 mil aposentados, se ganhasse R$1.000 aposentado, porque ele não ganha. Sim. Só o que estava naquela sala, naquelas malas, seria suficiente para pagar 51 mil aposentados, ou seja, quase mais da metade dos aposentados. E aí nós temos aquele outro negócio dizendo que se aumentar R$3 no salário mínimo, nessas outras coisas, o Brasil vai quebrar. Como é que quebra? E assim, essa Operação Lava Jato, ela mostrou a distância que a gente tem, a diferença que a gente tem, enquanto uns ganham praticamente uma miséria, outros só falam em milhões. Aquelas malas dentro do apartamento, aquilo lá é um tapa na cara da sociedade, é o que eu penso. Agora, essa diferença, um Brasil tão desigual, onde a grande maioria não tem nada e uma pequena minoria tem tudo. A gente vê, por exemplo, que nessas operações ninguém fala em cifras menores, né? Ninguém fala em milhões, é tudo milhões, né? Então, assim, por exemplo, a Petrobras é bilhões, né? 80 e tantos bilhões, o outro, porque aquele dinheiro deixado para trás, você falou bem, é um dinheiro deixado para trás. Tanto é que ele está na mala, no chão, como se a gente chegasse de viagem, cansado, e jogasse a mala no chão e tirasse uma ou outra peça da mala que a gente precisasse. Então, aquilo não é dinheiro deles, né? Aquilo é um dinheiro que está jogado no chão, né? É um dinheiro que está como se não tivesse valor, porque não sabe de onde que vem, né? Ou até sabe de onde que vem.
Mas aquilo ali mostra realmente o que o brasileiro é, uma multidão de anônimos que trabalham todos os dias, parte da noite, para poder sustentar tudo isso, né? Então, assim, o poder econômico brasileiro é controlado, as grandes fortunas é controlado por 10, 15 famílias, né, no máximo. E os políticos comandam os políticos que se digam mais o legislativo, né? Torna operacional a existência de esquemas como esse, né? Porque, por exemplo, um presidente como o Temer, ou Lula, ou qualquer outro presidente, ou chefe de executivo, ele ter que pagar, ou ele ter que subornar o legislativo para ele poder existir enquanto figura pública, o legislativo está dando um mau exemplo, né? Então, assim, o Temer, no mínimo, ele deveria ser julgado por esses crimes, que é o crime, né, na conversa sobre matar as pessoas, sobre pagar A ou B, ele devia, no mínimo, ser julgado. Então, e quem deveria fazer esse julgamento? O Supremo, o Congresso Nacional. Não, e fica muito claro aonde o empresário da JBS fala para o Temer: eu consigo administrar um ministro, um juiz, mas eu não consigo administrar todos. E ele fala assim, por exemplo, a defesa do Temer, né, a gente já está encerrando, mas a defesa do Temer fala assim: o presidente falou aquilo. Né? Ele falou, mas aquilo lá foi conversa jogada fora, foi conversa trivial. Assim, eu, em particular, nunca conversei de forma trivial falando que eu vou matar os outros. Né? Não sei se a gente está com raiva de alguém, né? Mas assim, eu falar assim, olha, suborno fulano com milhões, isso não é conversa trivial, porque ele não é uma pessoa trivial, né? Ele é a pessoa que ocupa o maior cargo da nação. Então, assim, mesmo que ele tivesse falado brincando, ele ia ter que pagar pela brincadeira dele, né? Porque criança fala brincando e a gente às vezes entende. Agora o homem adulto que ocupa função... Mas espera aí, conversando com uma pessoa que admitiu publicamente diversos crimes, né? Lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, assassinato, eles confessaram tentando tudo. Interromper o trabalho, obstrução à justiça. Obstrução à justiça, tudo, e tudo gravado. Pois é, agora uma pessoa da índole dos irmãos da JBS, eles não brincam não, eles não falam brincando. Não, eles não falam, não tem senso de humor. Tanto é que eles não falam brincando, porque eles comentaram com a Aécio sobre 4 malas contendo R$500 mil em cada mala, e a polícia seguiu, né, o Loures, né? Rocha Loures. Seguiu ele, e o que tinha na mala? Não tinha brincadeira. Isopor, coisa parecida. As malas estavam com dinheiro. E outra coisa, né? Mas eu te falar que eu vou te mandar uma mala com dinheiro, você pode saber que é uma brincadeira. Não, e outra coisa, o Rocha Loures, depois que foi flagrado, devolveu a mala, foram contar, estava faltando 65 mil. Ele ainda pegou um trocado. Até para bancar, tentar resgatar a imagem de honestidade, até nesse ponto foi desonesto. Então, assim, uma pessoa que diz... Olha, não vou devolver tudo não, vou deixar um pouquinho aqui. Eu vou te mandar 4 malas e cada uma vai ter R$500 mil, uma pessoa que fala isso e manda, porque realmente ele tem o dinheiro, né? E ninguém coloca R$500 mil numa mala de dinheiro honesto, né? Porque esse dinheiro, a maioria dos brasileiros passam a vida inteira, nunca vai ver um dinheiro desse, né? R$500 mil. Então, a não ser que ele ganhe aí na Mega Sena. Então, assim, isso é uma cifra que... E é a primeira vez que a gente vê uma cifra menor que R$1 milhão, porque eles dividiram, né? Mas, assim, se juntar ali já dá R$2 milhões. Ninguém vê isso. E isso era uma discussão banal deles, né? Eles discutiram de forma banal e a discussão banal rendeu R$2 milhões, porque aquilo não é dinheiro, né? Que é uma prova melhor do que aquela filmada, ele correndo com a mala. Então, a forma assim, que o Senado desconsiderou uma denúncia grave dessa de crime é, no mínimo, duvidosa quanto à conduta do Senado, por exemplo, de produzir leis e produzir um sentimento de segurança para a população nacional, né? Esse é o pensamento que eu tenho disso. Ok. Dr. Jorge Lima, infelizmente chegamos ao final mais do programa. Um abraço para Lucivânia Borges, obrigado por estar nos acompanhando. A minha esposa, Nayara Viandelli, que é uma parceira e tanto, né? Existem certos sentimentos que se transformam, né, e fortalecem a união. Parceria. Exatamente.
e a Júlia Queiroz também, que está nos assistindo. Doutor Jorge, mais uma vez, o tempo foi muito curto, né? Quando o assunto e o entrevistado é bom, o tempo passa muito rápido e eu agradeço muitíssimo pelo fato do senhor ter vindo colaborar conosco aqui para esclarecer à sociedade o que está acontecendo de uma forma isenta e principalmente, né, tentar conscientizar o cidadão sobre, a gente falava sobre a política, né? Sim. Não podemos deixar política, mas deixar políticos, né? Tem que reformular o pensamento quanto aos políticos, mas a política é importante para a sociedade melhorar e continuar crescendo, se desenvolvendo. Muito obrigado pelo tempo, né, pelo seu conhecimento, pela amizade, pela parceria. Foi um prazer estar aqui na sua companhia e da nossa audiência qualificada. Tá bom? Muito obrigado. obrigado. Eu que agradeço pela aula, eu costumo chamar de aula, eu que agradeço, muito obrigado. Assim nós chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.